Oi pessoal, meu nome é Rômulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia. Esse vídeo aqui é especificamente aí para quem está estudando literatura brasileira e os meus diletos acadêmicos. E vamos falar de uma polêmica, né, de uma treta, como diz no vulgo popular, uma polêmica gigante entre dois grandes escritores, o Gonçalves de Magalhães e o nosso José de Alencar, o cara que escreveu aí muitos e muitos romances. Tiveram uma treta fortíssima quando o Gonçalves de Magalhães lançou uma obra épica chamada A Confederação dos Tamoios. Ele foi muito atacado, principalmente pelo Alexandre Herculano, por outros críticos e também pelo José de Alencar. O José de Alencar escreveu 8 cartas detonando o nosso Gonçalves de Magalhães, falando que a obra era fraca, que a obra não era bem produzida, que o Gonçalves de Magalhães não sabia escrever. Então, assim, foi um ataque constante entre os dois e isso movimentou todo mundo, porque o Dom Pedro II, que tinha patrocinado a obra, que bancou a obra, ele também entrou na história e ele fazia cartas, postou algumas cartas também, defendendo Gonçalves de Magalhães, intitulado O Amigo do Poeta. Bem, mas por que aquele momento, né, aquele público, aquele momento editorial, ele refutou tanto a obra do Gonçalves de Magalhães? Será que é porque ela era realmente muito ruim? Bem, aí levanta uma suspeita entre a gente, uma coisa que a gente vai estudar ali e vou mostrar para vocês. Tá, é claro que o formato da obra, um poema épico, naquela época da burguesia, consolidando uma classe média, consolidando um novo burguês, não ia pegar muito bem um poema épico clássico, né, de 10 cantos, igual sonetos, né, que nem eram sonetos, na verdade. Camonianos ia ter uma dificuldade de aceitação. Mas, gente, tem uma coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Por que aquele movimento editorial, José de Alencar, ainda novo, 27 anos, mas representando todo aquele movimento burguês, por que ele ficou tão... Por que as pessoas, até hoje, toda a crítica é contra a obra é ruim, a obra é fraca, a Confederação dos Tamoios é fraca e tal. Mas será que não tem alguma coisa por trás disso? E é isso que eu quero mostrar para vocês o que está por detrás disso. Vocês vão perceber que a Confederação dos Tamoios ela é uma obra muito revolucionária. Ela é uma obra que vai trazer o indígena como sujeito da sua história. Como um indígena que montou, se reuniu, várias outras comunidades, se juntou com os franceses para se defender aí da colonização portuguesa. Poxa, então você vê que é um indígena protagonista. Tá? Então vamos dar uma olhadinha? Vamos entender melhor como funciona isso ali no texto, analisando os textos. Bora! Bem, pessoal, estamos aqui com a obra Confederação dos Tamoios para darmos sequência à nossa aula sobre essa polêmica que ocorreu sobre esse livro, principalmente entre o autor, que é o Domingos José Gonçalves de Magalhães, o precursor do romantismo no Brasil, com Suspiros Poéticos e Saudades, autor de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, que publica, depois de 20 anos, a sua obra Confederação dos Tamoios, toda feita em... Aqui ela foi publicada em 1857, essa versão que eu tenho aqui, Empresa Tipográfica Deus, 2 de dezembro. E essa versão, e esta obra, né, ela é dividida em 10 cantos, assim como a obra de Camões, também dividida em 10 cantos, sendo que eu vou falar um pouquinho, depois eu vou fazer um outro vídeo resumindo um pouco da história da obra. Mas ela é baseada num fato histórico, num fato que realmente ocorreu no Brasil em 1554, que foi a Confederação dos Tamoios. Né? Então a obra ela retrata o mesmo nome do fato histórico, que é o quê? Que foi a união, né? O que foi a Confederação dos Tamoios? Vamos destacar aqui, ó. Era um episódio real da história do Brasil, em 1554, entre 1554 e 1567, que foi a reunião de chefes do litoral norte paulista e fluminense, liderados pela nação Tupinambá. Então, na verdade, eles se juntam aos franceses, depois a gente vai ver um pouquinho melhor, na luta contra os portugueses no Rio e em São Paulo. Então, é um acontecimento importantíssimo da história do Brasil e que o Gonçalves de Magalhães vai pegar esse fato e vai trazer para sua obra. E aqui eu já quero adiantar algo que eu acho muito importante, de que porque o sistema, de certo modo, porque o sistema editorial, de certo modo, a elite, de certo modo, ela acabou indo muito no discurso do José de Alencar, que criticou muito essa obra. Porque essa obra, de certo modo, ela reaproveita o papel do indígena.
Ele coloca esse indígena no papel de sujeito da história. Não naquele sujeito do passado, que é só uma lembrança romântica, um herói acabado e destruído. Mas ele coloca ele como protagonista, como um sujeito que ainda está construindo sua história, não um sujeito do passado, mas um sujeito do presente, um sujeito que historicamente é ativo, né? Que teve uma autonomia, que reuniu várias aldeias, né? Vários grupos, várias etnias, junto com os franceses, para dar uma ideia de uma identidade nacional que foi a própria Confederação dos Tamoios. Então, eu posso adiantar para você que a visão do Gonçalves de Magalhães, as críticas que ele sofreu demais da conta, principalmente José de Alencar, é claro que há fundamentos, fundamentos estéticos, fundamentos estilísticos que a gente vai ver. Mas não podemos aqui tirar o que a gente vai abordar daqui para frente, que eu vou provar para vocês, que é uma obra que merece ser relida. Porque a partir da crítica que ela sofreu, ela ficou uma obra apagada. Né? Muitos historiadores da literatura falam que foi uma obra que ficou apagada, ficou uma obra que ficou meio que deixada de lado. Tá? Mas a gente vai adiantar esse assunto aí. Primeira coisa, estamos com ela aqui. Aqui é uma nota de agradecimento ao Dom Pedro II, Sua Majestade Imperial, que é o imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Tá? Por que ele está aqui defendendo? Né? Ele está defendendo porque ele presta uma homenagem muito grande ao Dom Pedro II, porque ele foi o patrocinador da obra. Então ele faz aqui uma homenagem linda. Ó. Não é simples motivo de particular gratidão pelos especiais favores devidos à Massa Majestade. Então ele vai descer aqui um longo agradecimento, né? Este nobre sentimento que me inspira a ideia de oferecer e dedicar a Vossa Majestade Imperial este meu trabalho literário como tributo espontâneo, né? De um súdito fiel do melhor dos monarcas. Então ele vai puxar o saco aqui do rei Dom Pedro, por quê? Porque ele bancou a obra, né? A obra foi paga pelo Dom Pedro II. Naquele tempo não era fácil publicar uma obra, ela foi feita em 4 edições, né? Belíssimas edições de 1856 até 1857. Então aqui ele vai continuar, né, agradecendo. E aí a gente vai entender que são 10 cantos. 10 cantos muito importantes, distribuídos em versos. Primeiro detalhe que é importante, os versos eles são livres, né? Os versos não há ritmo, não há estrofação clássica, né? E é um épico, porque ele conta a história de um herói, de 2 heróis na verdade, de um povo, então é uma epopeia. E ele vai desenvolver todo nesse formato aqui de um épico poético, tá? Que foi inclusive objeto de crítica muito grande por parte do José de Alencar. Bem, mas vamos logo direto para a treta, para a grande treta. A grande treta, na verdade, ela vai estar situada aqui justamente nisso, né? Deixa eu pegar aqui, vou pegar um texto que é muito bacana. É esse artigo aqui, ó, do Reler Hoje a Confederação dos Tamoios, brilhante, do Saulo Neiva, foi publicado na Universidade de Clermont, na França. Então esse texto ele é muito bom, porque ele vai trazer justamente, eu vou me fundamentar nele para falar a respeito dessa polêmica, tá? Então a polêmica provocada pelo lançamento de Gonçalves de Magalhães da Confederação dos Tamoios, o qual vocês já sabem que é uma obra baseada em uma história real, um momento onde o indígena se insufla contra Portugal, tá? Aqui ele vai dizer que de um lado estava o Gonçalves de Magalhães e de outro estava quem? Alexandre Herculano e José de Alencar, brigando, né, escrevendo as cartas. O José de Alencar escreveu 8 cartas. Ele tinha um pseudônimo. Deixa eu até pegar aqui para vocês. O pseudônimo é aqui, ó. José de Alencar escreve 8 cartas, tá? Vou anotar, vou ressaltar aqui para vocês, ó. José de Alencar escreve 8 cartas sobre o pseudônimo de IG, que questionam a qualidade literária da obra de Magalhães, tá? Alencar era um jovem de apenas 27 anos, redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, pouco conhecido dos meus literários da corte. Então, algum tempinho antes dele publicar o Guarani, tá? E aí ele fundamenta a carta que ele era bem
interessante a crítica dele, diz, ó, sei que tereis censores, até porque o Gonçalves de Magalhães era protegido do rei, né? O que lhe peço é que não se incomode em defender-me, não sou poeta, já não tenho obras a publicar. E por conseguinte exerço livremente o meu direito de crítica. Tá? Só que a crítica dele não passou incólume. Tá? A crítica contundente do José de Alencar, ele provocou defesas de Manuel de Araújo Porto Alegre e do próprio Dom Pedro II. O Dom Pedro II, como ele bancou a obra, e vocês viram no começo aí uma ampla dedicatória, agradecimento, né, ao Dom Pedro II, o próprio Dom Pedro II se manifestou se denominando de um modo anônimo, né, claro, na época, mas depois hoje a gente já sabe, se denominando amigo do poeta, tá? E aí a polêmica ela fica quase a nível monárquico, né? Se o próprio imperador entra na história para defender o Gonçalves de Magalhães. E aí o José de Alencar vai bater bastante algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? É bom a gente entender que o José de Alencar ele é depois do Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves de Magalhães ele era um nome, era o cara importante. Ele que publicou Suspiros Poéticos de Saudade, que é a obra que lança o romantismo aqui no Brasil. Então, ele é um cara muito importante, né? Ele é um cara que influenciou, o próprio Cândido diz, é provável que a maior influência individual jamais exercida sobre contemporâneos tenha sido na literatura brasileira de Gonçalves de Magalhães. Então, Gonçalves de Magalhães, ele, quando o romantismo, nós devemos muito, 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 muito o romantismo ao Gonçalves de Magalhães, as ideias que ele trouxe, a revista Niterói que ele fundou, a obra, né, e os ensaios que ele traz a respeito da questão indianista e tudo mais. Ok? Então a gente tem aqui armado a polêmica, espero que vocês já tenham entendido o primeiro momento aí. Nós temos uma polêmica onde, de um lado, a gente tem o José de Alencar, peguei aqui no Google, esse aqui barbudo, e do outro lado, o Gonçalves de Magalhães. Do lado do José de Alencar, a gente tem, por exemplo, o Paulo Alexandre Herculano, e toda uma crítica. E do outro lado, do lado do Gonçalves de Magalhães, a gente tem, nós temos aqui o próprio Dom Pedro II defendendo ele, ok? Mas vamos entender agora, vamos nos aprofundar nisso, porque vai ter uma coisa importante, uma reviravolta aqui. Por que a gente deve reler a Confederação dos Tamoios? O que tem de interessante? Tá? Então, vamos continuar aqui. Ele vai dizer que aquilo que eu acabei de falar para vocês, agora eu voltei para o artigo aqui publicado na revista francesa, lembram vários historiadores que Gonçalves de Magalhães tem presença incontornável nos meios literários brasileiros entre 36, tá? Então ele é um cara que tem muita influência, exerce muita influência, ele publicou os Filhos Poéticos de Saudades, é o que eu acabei de falar, ok? Mas, uma coisa aconteceu. Esse movimento que o José de Alencar fez, e a gente não tem elementos muito técnicos para entender se isso também houve movimento editorial, houve movimento político, houve movimento das próprias elites, tá? Mas é que afetou a obra para sempre, Confederação dos Tamoios. A obra Confederação dos Tamoios ficou queimada para sempre, tá? E aqui você tira aqui, ó. As afirmações categoricamente depreciativas sobre esse época tornaram-se um lugar comum nas obras da história da literatura. Então, a partir de então, daquele momento de crítica ali, nunca mais o pessoal olhou a Confederação dos Tamoios de modo decente. As pessoas sempre diminuíam. Ó. O próprio Silvio Romero, ó, que após considerar que esse poema é composto, olha o que ele fala, num estilo bronco e duro, a molestar-nos de vez. Olha que palavras duras. Tá? E diz que raros têm a paciência de levar a leitura ao fim. Então, criticando forte. Ó, o próprio José Guilherme Melchior. Ele diz, em tom hiperbólico, o mais retumbante fracasso do nosso verso épico, meu Deus. Né? Isso é uma crítica gigante. O Alcântara Machado, não sei se existe por aí quem tenha tido o heroísmo de ler os 10 cantos de Confederação. Confesso que desanimei logo no princípio. Então, assim, criou um consenso da crítica de que a obra do Gonçalves de Magalhães é muito ruim. Né? É muito ruim. O próprio Manuel Bandeira ele afirma sobre essa epopeia: ninguém mais lê senão quem o fez por obrigação de historiador e crítico literário. Então dá para entender que não foi só aquela polêmica do José de Alencar e do Alexandre Herculano, né?
Mas ela ficou para sempre demarcada, né? Mas aí a gente pega o Antônio Cândido. E o Antônio Cândido ele vai dar uma justificativa para isso. Ele diz o seguinte, ó, o bafejo palaciano, que pretendeu sagrar e impor a Confederação dos Tamoios, contribuiu em vez disso para comprometê-lo junto ao público e à opinião dos literatos, acabando por torná-lo considerado pior do que é. Aqui você já começa a ver que o Antônio Cândido já faz assim, calma aí, peraí, não é tão ruim. É porque a forma como ele foi imposto pela... Vocês viram lá que ele foi apoiado pelo Dom Pedro II, né? Patrocinado, e tem uma grande babação de ovo ali, gigante sobre ele, né? Claro, a gente teria que ter um agradecimento mesmo, porque o cara financiou a tua obra, você vai lá e, né? Mas o Antônio Cândido falou, opa, peraí, vamos tirar um pouco para o acelerador. A obra não é tão ruim, ela teve um lançamento complexo, tá? E aí a gente vai tentar entender melhor esse lançamento complexo, e aí o Bose ele vem com uma ideia que eu achei genial, que a Confederação dos Tamoios ela teria falhado por ter chegado com atraso em relação à sensibilidade dominante. Né? Então, eu sempre falo em sala de aula que o romantismo ele é um período do romance. A gente está construindo um público leitor, a gente está construindo um tipo de gosto literário. Tá? Esse gosto literário não ia ser muito adequado a um épico, poético, a um poema muito grande, né? A um clássico. A gente está construindo um público leitor aqui, eles queriam uma coisa mais fácil. Eles queriam uma coisa mais palatável, um modelo mais moderno. O que é o modelo mais moderno? Seria um romance. Não um poema épico grandão igual Confederação dos Tamoios. Entendeu? Nesse livro aqui ela tem 359 páginas. Então seria muito complexo um poema épico, tá? Então ele teria falhado porque ele está atrasado, né? E por quê? Porque, olha, já são 20 anos, ele publicou em 1836. E depois só em 56 é que ele publica. Em 56 tinha muita coisa rolando já, principalmente o indianismo de Gonçalves Dias, que tem uma plasticidade muito mais popular, muito mais afeita ao gosto dominante da época ali, tá? Da burguesia da época. Então, o próprio Alcântara Machado, aqui ele vai dizer, ó, compôs a Confederação dos Tamoios, aqui o Bose, né? Quando Gonçalves Dias já fizera públicos os seus cantos indianistas e Alencar redigia epopeia em prosa que é o Guarani. Então é muito complexo você pegar aquele público burguês que para ler uma epopeia dessa não ia cair bem. Mas ia cair bem o Guarani, que já é um romance, um pouco mais adaptado ao gosto típico da burguesia. Foi-lhe fatal o atraso, que o privou desta vez do mérito cronológico, que vinha marcando a sua presença no romantismo brasileiro. Então Gonçalves de Magalhães ele acabou perdendo o time. O próprio Bose diz que a essa altura o indianismo já caminhara além das instituições dos árcades e pré-românticos e se estruturava para uma para-ideologia de nacionalismo. Tá? Então, aqui o Bose fala desse anacronismo. Né? E aí vem à tona essa coisa assim, bem, mas por que o Gonçalves de Magalhães, né, foi feliz na escolha da Confederação dos Tamoios, dessa temática, de um fato histórico onde os indígenas se rebelam contra os portugueses? Bem, aí eu não estou discutindo ainda. Esse é um ponto. Será que a elite brasileira, a sociedade brasileira gostaria de ver o indígena protagonista de uma insurreição contra o português? Não sei, acho que não. Esse é um ponto problema que a gente vai ver lá na frente. Esse ponto aí que o Gonçalves de Magalhães pisou no calo da burguesia, na minha humilde opinião. Porque ele vai trazer um indígena muito mais participante, capaz de se reunir, capaz de montar estratégias, capaz de se humanizado, capaz de se confederar com os franceses, né? Então, ó, se a gente for retomar o fato histórico, a gente pegar aqui em cima o fato histórico mais detalhadamente, deixa eu ver se eu pego o fato histórico aqui mais detalhadamente, deixa eu ver se tem aqui, a junção que era onde estariam a junção de quais etnias, tá? E também, ó, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui o índio sujeito histórico, tá? Que eu tô até adiantando aqui que não era para adiantar essa parte que é a virada aqui do meu vídeo, né? De que talvez o Gonçalves de Magalhães errou
de optar por um formato tão ultrapassado para a época, né? Se bem que não era tanto, mas foi, é o que todos os críticos falam, e de ter uma qualidade literária fraca. O épico dele é fraco, segundo os críticos, então provavelmente seja, né? Mas ele acertou com a escolha do tema. Ó. Eu até trouxe isso. Ó. Um segundo aspecto do projeto poético Confederação dos Tamoios, que é o que a gente se apoia aqui positivamente, é que refere-se à matéria épica. O poema faz um relato heróico de acontecimentos extraídos do passado, ocorridos em 53 e 67, em torno da aliança contra Portugal, que contou com o apoio dos huguenotes da França Antártica e que reuniu os índios tamoios, que na verdade é uma designação que abrange os tupinambás do Rio de Janeiro, os carijós do Planalto Paulista e os goitacás e aimorés da Serra do Mar. Então, olha a capacidade de junção, de confederação aqui, de união, de diplomacia, né, que até então a gente não tinha visto. A gente tinha colocado o indígena Árcade, é aquele indígena caricato, estereotipado, né? E o indígena que a gente tem no romantismo é a estética do Gonçalves Dias e José de Alencar, né? Visado naquele heroísmo típico, né? E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Então vamos ver a primeira parte, que eu acho que eles têm razão. Eu acho que eles têm razão em questão do formato, tá? A gente já disse aqui que Confederação dos Tamoios chegou um pouco atrasado, concordo, tá? E aí aqui eu trouxe esse trecho, ó. Assim, por um lado, tanto a composição quanto a recepção da Confederação dos Tamoios aparecem como indissociáveis da séria problemática da inadequação da epopeia à modernidade. De fato, a escolha da poesia épica é considerada como anacrônica. Então, em pleno 1856, a gente está vivendo um boom da imprensa e da produção de romance. Você vai contar uma história que é legal, que é importante, que ela é a ressignificadora, mas você vai contar no formato de poesia, de epopeia, que não vai caber na modernidade que se colocava. E aí, dois tipos de anacronismo rondam então o nosso poema. A escolha de um gênero, considerado ultrapassado pelos leitores, e a realização de um texto considerado datado para os outros. Tá? Então, a crítica ela diz que a opção do gênero, o próprio José de Alencar ele bate muito na musicalidade, no verso não ser, por exemplo, decassílabo ou dodecassílabo, né? Ele bate muito nessa qualidade técnica do épico, tá? Então ele vai dizer, ele vai criticar. Então, mas eu vou deixar essa parte da crítica estética para um vídeo ficar mais condensado, para a gente problematizar mais, porque ele vai. Seria legal a leitura depois desse artigo aqui que eu vou deixar disponível, para que vocês possam entender aspectos, os pontos de crítica que são feitos em relação ao formato da epopeia. Tá? E eu quero partir para a parte que é positiva da Confederação dos Tamoios, tá? Que é essa coisa do lugar do índio perante a história, tá? Que eu acho que o Gonçalves de Magalhães acertou muito. Então ele diz aqui, como veremos, opondo-se ao ponto de vista do historiador Francisco de Verragem e distinguindo-se de outras vozes da poesia indianista. Magalhães se esforça em 3 de seus textos, inclusive a Confederação, para reabilitar o indígena como sujeito histórico. Então a Confederação ela tem um papel muito mais de ruptura com a ideia de, por exemplo, a ideia de violência. Né? O indígena ele mereceria violência, porque ele é abaixo do animal. Né? E isso é uma coisa que o Gonçalves de Magalhães não concordava. Tá? E aí eu vou trazer a alma desse artigo, que é a polêmica. Eu já havia pensado sobre essa hipótese da escolha do Gonçalves de Magalhães, mas eu não tinha achado o fundamento. E esse artigo aqui fundamenta muito aquilo que eu acredito a respeito do Gonçalves de Magalhães e da escolha dele enquanto tema, escolher um fato histórico tão importante, protagonismo indígena. Então, neste artigo, formularemos um convite para que leve à frente uma leitura renovada do texto de Gonçalves de Magalhães, esperando assim contribuir para uma atenuação do tom peremptório dos juízos de valor negativos que foram reiterados ao longo de décadas por tantos e tão importantes oradores da literatura, que consideram essa obra uma obra fraca ou obsoleta, né? E aí eu chamo a atenção aqui, ó, que é a questão do gênero obsoleto para a época, esse gênero épico poético, né?
É considerado aí um gênero obsoleto, tá? E aí aqui ele elenca algumas críticas, por exemplo, o mecenato imperial, né? Ou seja, o que é o mecenato imperial? O apoio do império. Então, aquelas pessoas que eram liberais, elas, entendendo aqui o liberalismo ainda antigo, que é o liberalismo em oposição ao monarquismo, ficou, né, retumbante, crítico da obra, porque, né, ela é bancada, né, pela monarquia, é bancada pelo, pelo, pelo imperador, né? E aí vem falar que ela é inadequadamente ultrapassada. E aí a gente tem dois caras que vão tratar, dois autores gigantes que vão tratar disso, o próprio Alexandre Herculano, um poeta português fenomenal, enorme, um escritor português gigante, romancista, né? E o José de Alencar, o Alexandre Herculano escreveu o Eurico Presbítero, que eu gosto demais da conta. E aí o nosso José de Alencar. O Herculano ele responde fundando-se no preceito de inadequação da epopeia à modernidade. Ele diz, ó, duvido e muito que nesta época o poema épico seja possível na Europa, ainda mais que o seja na América. Então ele já fala, olha, não dá para... O Gonçalves de Magalhães errou a mão. Não dá para você publicar um poema épico, né, em pleno 1856, em plena modernidade. Na Europa não é possível, imagina aqui no Brasil. Então ele vai bater nessa tecla do modelo, tá? E aí ele vai fazer uma metáfora aqui da questão organicista, e aí que depois vocês vou deixar aqui o link desse artigo disponível para vocês observarem o que ele vai tratar da obsolescência, né? Era um modelo que estava obsolescente. Mas se você for ler mais acuradamente, você vai ver que há situações que deram certo, tá? E que gente que publicou poema épico lá na Europa e que acabou dando certo, mas pena que não deu para Gonçalves de Magalhães. E aí a posição de Alencar, ela é uma outra para vocês entenderem aqui as duas posições contra. Tô falando do formato, né? Do modelo, né? Então o Alencar ele vai o quê? Ele é um cara que tinha acabado de publicar 5 minutos e ele já ia publicar aí em 57, 58 a sua grande obra, que é uma epopeia em romance, o Guarani. E ele vai falar o quê? Qual é a crítica dele a Gonçalves de Magalhães? Então vamos recapitular aqui. Ele vai, além de criticar a própria qualidade técnica, ó, ele vai aqui, ó, repreender a própria qualidade técnica do Gonçalves de Magalhães. A gente está falando aqui da arte de fazer verso. A arte de fazer verso, a métrica, né? Por que que o versos brancos? Por que que versos sem metrificação, tal? E falar da escolha do épico, né? Por exemplo, então ele critica aqui, só para você ter uma ideia, a forma como ele critica, ó. A forma como Homero cantou os gregos não serve para cantar os índios, né? Ele vai retomar, por exemplo, uma heroína do romance, que ela é uma heroína é, muito muito plana, sem profundidade, tá? Ah, e aí ele vai atacar isso, tá? O José de Alencar, ele defende uma posição menos radical do que a de Herculano. É bom chamar a atenção disso, tá? Ele defende uma posição menos radical que Herculano. Herculano diz que houve um erro crasso do Gonçalves de Magalhães na escolha formal, tá? O José de Alencar ele vai se exprimir nas 8 cartas, né, que eu disse já para vocês, que ele assinava por um pseudônimo. Mas, de qualquer modo, ele não deixa de atacar o Gonçalves de Magalhães, até porque a visão do José de Alencar de gênero épico, ele chama aqui de um tom normativo, ou seja, o Gonçalves de Magalhães não atendeu às regras do épico. Então é como se o épico tivesse um modelo, é verdade, ele tem um modelo típico, e o Gonçalves de Magalhães ele vem romper com esse modelo, tornando inepto e tornando uma obra menor. Beleza. Então, o Herculano vai dizer, só para a gente resumir até aqui, o Herculano vai falar, olha, essa obra é totalmente descompassada em relação à modernidade, e o Alencar vai dizer, olha, falta caráter normativo
A leitura de Alencar é de caráter normativo, falta normatividade na produção do Gonçalves de Magalhães, né? Perfeito e tudo mais. Agora, vamos evoluir agora justamente. Tá, mas o índio enquanto sujeito histórico e a opção do Gonçalves de Magalhães em fazer esse índio histórico, não é sensacional, né? A gente sabe que ele está refletindo ali o momento em que o indígena ele se torna sujeito da história. E eu acho isso importante sim, por quê? Tá? Porque os conceitos históricos que a gente tinha do indígena eram muito depreciativos para o indígena. Eram muito artificiais, tá? Muito enfraquecidos. E eu acho que o Gonçalves de Magalhães, ele traz para a gente, tá? Ele vai trazer para a gente algo é, sensacional. Porque o poema, ó, ele dota assim esses acontecimentos passados de um cunho de resistência anti-lusitana e de contribuição à formação de uma nova nação americana. Então, a escolha, não sei se é acertado ou não, teria que ver os antropólogos, sociólogos mais experientes para averiguar, né, essa mensuração aí de valor, mas, puxa, é uma paulada você ser anticolonialista na época, né? Você trazendo a Confederação dos Tamoios, você está ressuscitando, você está ressignificando um momento anticolonialista que o Gonçalves de Magalhães trouxe, né? Então, olha aqui, ó, ao narrar esse momento do passado colonial, Gonçalves de Magalhães procura reabilitar o indígena como sujeito histórico, exumando do ouvido sorvedor, como anuncia a proposição do próprio poema. Ou seja, o que significa esse ouvido sorvedor? Vamos ver na nota aqui, 25. Tá? Do ouvido sorvedor, resumemos, na mente bafejai-me imagens que ornem dos filhos sertões a sorte adversa. Acredito eu que a leitura que a gente poderia fazer aqui é como um indígena não só como indumentária, né? Não só como decorativo, não só como personagem literário do passado, que já foi, mas aquilo que eu falei para vocês, como personagem presente, como né, um ser presente, tá? E aí a gente avança, tá? Aqui, ó, ao estabelecer tais laços entre um passado coletivo que é rememorado, no qual o indígena exerce um papel central, e o presente de escrita, que é o poema de Magalhães, que se distingue da representação privilegiada por Gonçalves Dias. Então, aqui a gente há uma discrepância entre a representação do Gonçalves Dias, que é aquele indígena indumentário, né? E o Gonçalves de Magalhães ele traz o indígena problemático, não no sentido problemático, no sentido de problematizar a situação indígena e não fugir dela, simplesmente colocando ele, né, como simplesmente colocando ele como um mero indumentário, tá? E aí ele coloca aqui, ó, uma coisa que eu acho interessante, ó, representação privilegiada por Gonçalves Dias e por, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, e por Alencar. Ó, do indígena como membro de um povo agora extinto, que é a visão do Alencar, que é um ser memorialista, um ser histórico, um ser, né, extraordinário. Neste caso, ao contrário do que ocorre na Confederação dos Tamoios, o indígena associado a uma temporalidade finda, definitivamente passada, e incomunicável com o presente a que se dá escrita a leitura do poema. Um presente do qual o índio é determinantemente expulso, no caso da poesia de Dias e Alencar, já que esse índio é representado como prisioneiro de uma temporalidade pretérita e acabada de modo absoluto. O que a Confederação dos Tamoios vai fazer é trazer o indígena ao palco das questões, e não colocá-lo como um passado. Há uma memória que a gente teve do Brasil que hoje acabou extinta. Então, isso eu acho fascinante, o que o Gonçalves de Magalhães... E aí a gente tem uma questão que o próprio Francisco de Van Hargen, depois a gente vê a pronúncia correta e peço desculpas, tá? Que o próprio debate político histórico da época é combatido pelo projeto do Magalhães. Porque o que é a gravidade da coisa? O projeto histórico, ele prega o quê? Ele prega que os índios eles são povos da infância para quais não há história, mas apenas etnografia. Tá?
Ou seja, é uma civilização sem civilização. Que ela é simplesmente um fenomenológico, ela não tem começo, meio e fim. Um equívoco gritante. E aí ele vai aqui para o mais terrível, né? Que essa concepção histórica que o Magalhães vai de encontro, né? Que é o que leva, aliás, a preconizar o uso da força contra os índios ditos bravos, né? Ó, costuma-se ressaltar que na memória os indígenas do Brasil perante a história, apresentada em 1859 ao Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Brasil, Magalhães responde especificamente ao discurso preliminar do segundo tomo de História Geral do Brasil. Ó, os índios perantes a nacionalidade brasileira. Aqui já é a parte da pesquisa dissertativa do Gonçalves de Magalhães. E olha o que ele coloca. A dissertação de Magalhães tem como objetivo formulado de maneira explícita reabilitar o elemento indígena que faz parte da população do Brasil. E a gente começa a ver que os historiadores colocam o indígena como ser à parte, que inclusive poderia ser utilizado da força para dominá-lo. Olha o absurdo, tá? E aí, só para vocês entenderem aqui a título de exemplo, uma das notas que acompanha o poema condena explicitamente o intuito de Van Hagen justificar as barbaridades praticadas pelos primeiros colonos europeus contra os indígenas da nossa América. Por quê? Porque havia toda uma justificativa histórica, etnográfica, social, política, para tratar o indígena com barbaridade. Né? Até você pensar que antes de 1537, antes da Sublime os Deus, da bula papal do Papa, vou lembrar aqui o nome do Papa, mas daqui a pouco eu já falo para vocês. O nome da bula é Sublime o Deus, de 1537. O indígena não era considerado um ser abaixo dos animais, ele não tinha gênero, né? E aí, o próprio Verhagen aqui, ele vai dizer, ó, não hesitamos em asseverar que sem o emprego da força não era nem é possível reduzir os selvagens. Assim como não poderia haver sociedade sem castigos para os delinquentes. Então, gente, absurdo. E aí a gente vem o Gonçalves de Magalhães retratando isso, falando, gente, não, está errado isso. Isso é injustificável. E será que é por isso que a obra do Gonçalves de Magalhães não foi afastada do cenário literário? Né? O historiador justifica o uso da coação violenta em nome do bem-estar passado da colônia e presente da nação. Não era nem possível. Olha o absurdo, né? Então, aqui eu tenho até um trecho, o próprio artigo perfeito, ele traz aqui uma questão interessante, que é essa defesa do Gonçalves de Magalhães, né? Há trechos na obra e que merecem ser lidos, que tratam um pouco, por exemplo, no canto quinto, aqui, no canto quinto, né, o Tamoio Jagonharo visita seu tio, cacique, né, Tibiriçá, para convencê-lo a aderir à causa dos confederados, né, para ampliar a força. E aí trata-se de um diálogo entre os dois, em que Tibiriçá louva o bem-estar da conversão e do aldeamento, no verdadeiro elogio da servidão voluntária, ó, para você ver, né? Ele passa a ser convertido, mas olha o que ele pensa, ele se torna servo, desdenhando o questionamento formulado por seu sobrinho. Olha aqui, em seguida, em admirável contraponto a esse diálogo, surge no segundo plano, sem interação direta com a ação principal, mas como ilustração silenciosa do horror da colonização, uma fileira de indígenas capturados. Nisto passou no meio de uma escolta um grupo de selvagens que, amarrados, vinham a dois e as criancinhas a chorar, esfaimadas e sedentas, das mães nos ombros. Pobres criaturas, a traição arrancadas dos seus bosques. Pesado cativeiro esperava. Na própria pátria, além dos mares, bem viu Jagonharo e nada disse, mas os lábios mordeu, voltando o rosto. Então, cara, olha que perfeito. Essa exposição de horror da colonização colocada pelo Álvares de Azevedo, isso aqui é pelo Gonçalves de Magalhães Álvares de Azevedo. Fascinante. E aí tem um outro trecho, e as próprias barbaridades praticadas pelos europeus. Um outro trecho aqui, que são lembrados no lamento de Aimbere, que ele dirige a Parabuçu.
que ele é inserido no canto sétimo. Tá? Olha só. Em que deplora o Estado Supremo de espoliação de que é reduzido o indígena. Ó, quando terão fim nossas desgraças? Muito temos sofrido, e muito ainda. O coração me diz, sofrer devemos. Que aluvião de males nos trouxeram? Esses homens cruéis que horrem da guerra, o dura escravidão nos dão a escolha. Irmão de Comorim, tu não sabes. Não, tu não sabes o que é ser escravo. Então, ó, a gente está falando de nível de escravidão. Tá? E aí, a gente tem aqui, ó. Enquanto na breve cena do canto quinto, o poema dá a ver o sofrimento calado de indígenas anônimos, neste lamento do canto sétimo, ele dá voz a um personagem do passado, cuja cólera, porém, fora calada pelos cronistas. Ou, talvez seja melhor dizer, um personagem do passado, anteriormente retratado por cronistas em que o poeta, com a sua liberdade na escolha de expressão, dota de uma cólera anti-escravagista característica da época romântica. Cara, estamos falando de uma coisa muito importante. Ele diz, ó, o trecho do canto sétimo, tu não sabes o que é ser escravo. Então a gente está falando de algo realmente mega importante e bem revolucionário para a época. Tá? Então, através de seu poema, Magalhães recorre ao relato poético para sugerir, na esteira da condenação formulada no ensaio de 1836, mas, vamos voltar aqui, mas por ser antecipação para sua memória de 1859. Tá? Então, pessoal, para a gente não ficar muito longo aqui, aqui eu separo um trecho que diz, trata-se de um projeto poético de reabilitação de um gênero em processo de obsolescência, que se efetua em nome da liberdade de expressão poética e no qual o indígena, considerado como sujeito histórico, exerce um papel central. E aí eu fico pensando, pessoal, será que a Confederação dos Tamoios, então, não foi excluída, né? Justamente porque, de certo modo, ela é um pisão anticolonialista, né? E é claro que o mercado editorial não ia, né, aceitar, de certo modo, esse calo para ser consumido pela burguesia que vivia dessa riqueza. Então, pessoal, essa é a polêmica. Espero que tenham gostado. Tá? Fica aqui esse artigo. Nós temos dois artigos aqui. Nós temos um artigo da Márcia Ivana de Lima e Silva, A Noção do Épico e Alencar, a Polêmica da Confederação dos Tamoios, e esse artigo fenomenal, tá? Do Saulo Neiva, Reler hoje a Confederação dos Tamoios. Quero que vocês postem aí, comentem, falem aí o que vocês acharam.